Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 70, Nosso Lar, Chico Xavier, né? Então aqui o capítulo 12, o tema O Umbral. Então Lísias, ele esclarece a André Luiz o que de fato significa o umbral. Então aqui nós vamos voltar umas duas linhas para a gente poder dar sequência. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Então nós já falamos até aqui, né? Já explicamos até aqui. Daqui em diante dá-se sequência. Notando-me a dificuldade para aprender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Então, Lísias percebeu que André ainda não estava em condições de aprender daquela forma conforme ele explicava. Igual aqui na Terra, por exemplo, eu costumo dizer muito isso. Um professor não chega numa sala de aula no maternal com uma matéria em inglês ali para alunos de 2 anos, 3 anos, 1 aninho, né? O professor chega com o material de acordo com a compreensão. Então o professor chega com um bonequinho, né? Com uma vaquinha de plástico, um boizinho e essas pecinhas de plásticos, né? E devagarinho vai mostrando para ele e tal. E depois, com o passar do tempo, vai conversando, explicando: olha, isso aqui é uma vaquinha, isso aqui é um boizinho, essa vaquinha que dá leite, né? E uma mamadeirinha, olha, isso aqui quando você está com fome, você a mamãe põe o leitinho aqui dentro para você mamar e tal, né? Para você se alimentar. Devagarinho a criança vai aprendendo. Agora imagine se o professor chega com uma matéria toda em inglês ou em latim, em italiano, em espanhol. A criança não vai entender. Então Lísias via André como uma criança no maternal. Deixa eu mudar aqui, né, essa história, porque André não está conseguindo entender o que eu estou dizendo, mas deixa eu modificar. Olha como que Lísias modificou para os André aqui na Terra. Porque a gente sabe que André ali é apenas um coadjuvante, né? Ele estava só fazendo papel, mas as mensagens, elas estão sendo transmitidas para nós, é a nossa. Então olha só Lísias dizendo, ó: imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda
é o corpo causal. Corpo causal é o corpo nosso de carne, tecido por nossas mãos. Esse corpo físico, ele foi tecido por nós. Ah, Luiz, mas eu não concordo. Esse corpo não foi tecido por nós. Esse corpo foi tecido... deixa eu dar sequência aqui. É o corpo causal, tecido por nossas mãos, né? Aí você me diz assim, ah, Luiz, mas esse corpo de carne não foi tecido por nós. Ele foi tecido pelos nossos pais. Eu posso dizer a você que você está certo se você assim pensar, né? Se você assim pensa, você não está errado, não está errado. Mas é preciso entender que o óvulo e o espermatozoide, eles são duas células perfeitas. Não há deformidade, não há deformação, não há irregularidades no óvulo e no espermatozoide. Não há, não existe deformidade. Mas acontece que quando fecunda-se o óvulo e o espermatozoide, fecundam-se, naquela fecundação ali, há ali já à espera daquele óvulo fecundado um elemento que se chama perispírito. Aí, veja bem, os pais, eles apenas fornecem a parte biológica. Os pais, eles fornecem a parte apenas a matéria física, né? Esse elemento físico. Pois bem, só que o perispírito, ele não é fornecido pelos pais. E o perispírito é o modelador da forma. E no modelador da forma é que encontra-se aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer em existências passadas. Por isso que o perispírito, todos nós o consideramos como modelador da forma, porque o perispírito, ele é como uma bola, uma forma de bolo. Então, se você pega uma forma perfeita, perfeitinha, e põe aquela massa ali e leva ao forno, quando você desenforma ali aquele bolo, ele está quadradinho ou redondinho, perfeitinho. Mas amassa aquela forma para você ver. Amassa ela. E põe a massa ali dentro daquela forma amassada. Bota para assar. Assou. Procura desenformar. Desenforma. Tá. O bolo vai sair todo amassado. Por quê? Porque a massa, que é o corpo físico, encontrou o perispírito, a forma toda deformada. Então, sim, veja bem, essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos. Nós que tecemos o nosso corpo físico. Nesta existência, nós estamos tecendo já o nosso próximo corpo físico aqui na próxima existência. Conforme na existência passada, nós tecemos esse corpo físico aqui. É óbvio que, veja bem, a aparência genética,
hereditariedade, árvore genealógica. Não tem nada a ver com esse processo que nós tecemos. Porque é óbvio que geneticamente a aparência minha, a aparência tua, fisicamente você pode parecer com a tua mãe, com o teu pai, com o seu tio, com a sua avó, com o teu avô. Então, a mesma coisa, eu pareço muito com a minha mãe, né? Isso é genética. Isso é fisiologicamente falando. Mas o meu eu não tem nada a ver com o eu da minha mãe e nem do meu pai, e com nenhum eu no universo por toda a eternidade. O meu eu é único, conforme o teu eu é único. A tua personalidade espiritual, ela é única por toda a eternidade. Então, o que eu fiz em existências passadas, eu moldei esse corpo físico. Eu moldei. Então, se eu retorno ao corpo físico deficiente, cego, mudo, surdo, isso foi o que eu moldei. Então, vamos pensar assim, ó. Pegue um monte de argila, põe na sua frente e dá uma de escultor. Então, você vai esculpir ali o teu corpo. Aí chega alguém e fala assim, ó, só que você vai esculpir esse desenho aqui nessa argila aí. Aí você pega e fala assim para a pessoa, mas tá faltando um braço, tá faltando uma perna, tá faltando audição, né, nessa... Tá, mas esculpe aí. Aí você vai esculpir ali naquela argila. Aí a pessoa vai chegar e vai dizer, isso foi o que você praticou, angariou nas existências passadas. Agora você vai ter que retornar ao corpo físico nessa próxima existência dessa forma. Esse foi o corpo que você conquistou. Então, sabe o corpo que você tem? Ele não é nem mais nem menos do que você fez por merecer. Você que esculpiu esse corpo que você tem. Ah, mas não foi. Foi meu pai, foi minha mãe. Eu respeito você. Até porque um dia você vai conseguir estudar e chegar a essa conclusão, porque isso é fato. Mas nós somos nossos advogados, nós somos nossos juízes, nós somos escultores, nós que esculpimos esse corpo físico. Através dos nossos atos, através do nosso comportamento, através das nossas atitudes, através das nossas intenções, né? Então vejamos aqui, ó. Essa roupa, Lísias tentando esclarecer André. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos, né? Nas experiências anteriores, olha só, compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre. Esquecemos, porém, o objetivo essencial e ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeiras escravidão. Olha só, tá vendo só? Então, em vez de nós nos lavarmos, em vez de nós nos lapidarmos, nós nos sujamos mais ainda.
Porque aí é uma fantasia, é uma ilusão, é uma promiscuidade, é uma traição, isso pode, aquilo pode, tudo pode, tá. Você entendeu? E porque enquanto nós estamos aqui no corpo físico, e ainda mais quando a pessoa é mais novo, ele nada sente. Isso é simbólico, porque há muitos que já nascem aqui no corpo físico, já trazendo aquela expiação proveniente de existências passadas. Mas é preciso entender, conforme eu costumo dizer a muitas pessoas, existem algumas expiações que nós não trazemos de existências passadas, nós contraímos aqui devido à irresponsabilidade e indisciplina através da imoralidade. E muitos casos de expiações nós iniciamos aqui mesmo o resgate. Nós começamos aqui mesmo a quitar aquelas imprudências de quando mais jovens. Geralmente é assim que acontece com os mais jovens, depois na terceira idade. Vamos usar esse termo também. O que eu quero dizer é que nem tudo que nós enfrentamos aqui, nós trazemos de existências passadas. Às vezes, se nós pararmos para analisar, por exemplo, se eu tenho 56 anos, que comemorei esses dias agora, então eu paro e analiso. Eu boto num papel todas as minhas deficiências físicas e morais. E eu começo a analisar desde o princípio, quando é que cheguei, né? Há 56 anos atrás. Então eu faço ali uma análise muito profunda, mas é preciso ser bastante sincero, né, nessa hora de análise, porque você vai estar ali analisando a tua vida, sem que ninguém analise a tua vida e te julgue, porque nós somos juízes de causa própria, nossa mesma. Então, eu vou botando no papel ali todas as minhas atitudes. Então, por exemplo, aos 15 anos, comecei a fumar. Aos 15 anos, comecei a beber. Aos 15 anos, comecei a prostituir. Aos 15 anos, entrei para o mundo da criminalidade. Tá bom. Só para você ver onde nós vamos parar com isso aqui. Faz parte do estudo, tá, gente? Por isso, tem muitas pessoas que reclamam, mas você demora demais. Mas onde é que você tem esclarecimento dessa forma assim, conforme aqui, que esclarece muitos porquês? Você não consegue encontrar por aí, porque as pessoas não estão comprometidas com a verdade. Então, veja bem, aos 56 anos, tá você ali com um câncer de pulmão. Aí você analisa assim, mas onde foi que eu adquiri esse câncer de pulmão? Foi em existências passadas? Não, porque você começou a fumar quando você tinha 15 anos, 18 anos, 19, 20 anos. Você conseguiu entender aí? Tá você ali com câncer de pulmão. Ou tá você ali com 20 pneumonia você já enfrentou na tua vida. Porque você, desde os 15 anos, começou a fumar. Nicotina impregnada ali nos teus broncos pulmonares. Tá ali você com um problema no fígado, né? Câncer de fígado.
ou outros tipos de doença no pâncreas, aí você pensa, fala, mas o que causa câncer aqui no fígado e no pâncreas? Ah, bebida. Pronto. Olha bem, descobri. Eu não trouxe isso de vidas passadas. Eu posso ter trazido a tendência, as más tendências, os vícios que aqui eu tinha que ter contido, mas eu não consegui conter esse desejo e eu parti para a bebida. Então não era para mim desenvolver um câncer no fígado e no pâncreas nessa existência, mas eu sustentei os vícios de existências passadas. Tá. 56 anos de idade, tá lá você preso ou presa. Por quê? Por homicídio, roubo e tudo quanto é coisa. Tráficos e tudo quanto é coisa. Deixa eu pensar, por que eu estou... Ah, mas é porque eu comecei no mundo da criminalidade com 15, 20, 25 anos. Eu não soube me policiar. Eu não soube policiar esses desejos negativos que eu trouxe comigo de existências passadas. Agora você consegue entender que não é todo mundo que entende assim, que pensa dessa forma. Até porque, com todo respeito, a humanidade, ela, vamos pensar assim, 100% da humanidade, 95% da humanidade, ela não conquista, ela não adquire essa autoeducação, esta autoevangelização desde o berço. Eu não tive essa autoeducação, essa autoevangelização desde o berço, mas eu tive os meus pais, que sempre foram um exemplo de caráter, de moral na minha vida. Eu tive pessoas também que me instruíram demais, fizeram a parte deles para me instruir, né? Inclusive, com todo respeito, não é para aparecer, mas a gente tem que dizer, porque isso não deixa de ser uma mensagem. Inclusive, Chico Xavier, quantos conselhos me deu, né? Então, eu sei que aquilo que vó costuma me dizer, se eu retornar, se eu retornar à pátria espiritual hoje, nas condições que eu me encontro, eu vou parar diretamente nas regiões umbralinas. Por quê? Porque aquele que muito recebeu, muito mais será cobrado. Então eu reconheço que eu recebi muito. Então eu preciso me esforçar para hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então, tá aí. Nem todas as expiações, nem todas as expiações que enfrentamos aqui no corpo físico, depois de uma certa idade, porque trouxemos de existências passadas. Não. Expiações, 100% das expiações que trouxemos de existências passadas e que aqui enfrentamos elas, se manifesta no corpo físico do indivíduo praticamente desde quando ele nasce, que se torna uma prova e uma expiação tanto para aquele espírito, quanto para aqueles pais, quanto para aqueles familiares. Porque é preciso entender que nada acontece por acaso. Não é só aquele espírito que encontra-se em processo de prova e de expiação. E também os pais, todos os familiares daquela pessoa, porque nesta existência se comprometeram no plano espiritual, se reunirem nessa existência para que amenizassem, auxiliassem uns aos outros nesta existência a fazer de uma forma diferente de que em existências passadas. Então veja bem, se aos 25, 30, 40 anos manifesta um determinado tipo de câncer na pessoa, nem sempre esse câncer
tem a ver com existências passadas. Ele tem a ver com a forma conforme a pessoa vive aqui. Comportamento ético, moral, caráter, atitude, comportamento, a mudança de hábito, de atitude, a forma de agir, de se comportar. Se a pessoa é uma pessoa assim nervosa, uma pessoa que xinga, uma pessoa que blasfema, uma pessoa que guarda mágoa, uma pessoa que guarda rancor, uma pessoa viciada em brigas, em drogas, em bebidas. Você entendeu? Então, quantas mil pessoas desencarnam no mundo que atualmente, vítimas, simbólico, de AVC, de infarto do miocárdio, né, com seus 40, 45 anos, que se você parar para analisar o currículo de vida daquela pessoa na atual existência, você vai ver que o currículo daquela pessoa ali é um currículo totalmente desregrado, né, fora dos desígnios das leis de Deus. Era uma pessoa que guardava mágoa, ressentimento, conflitos excessivos, estresse demais, angústia, melancolia, depressão, enfim. Era uma pessoa totalmente desregrada, uma pessoa que bebia, prostituía, enfim, uma pessoa da baderna. Da baderna. Porque é preciso entender que quando morre, vou usar esse termo, quando morre-se aqui na Terra, o diabo, ele vira santo. E a pessoa fica ali em volta do caixão, ai, coitadinha, era um anjo, era um amor, era isso, é aquilo. Mas, perante a contabilidade divina, é preciso entender, gente, as leis de Deus, elas não dão salto. Ninguém consegue enganar as leis de Deus. Ninguém. Eu consigo driblar sim as leis de Deus. A pessoa pode até tentar, mas o fato de tentar driblar as leis de Deus mostra o quanto essa pessoa é ignorante de causa e de efeito. A esta pessoa resta apenas ter para com ela paciência, tolerância, porque o tempo lhe dirá se ela conseguiu ou não driblar os desígnios do Criador. Vamos para o próximo vídeo.